Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Êxodo capítulo 18 ao capítulo 20. E agora Jetro, sogro de Moisés, da terra de Midian, né, vai até Moisés com a sua mulher e os seus 2 filhos e vai ver. E Moisés conta a ele tudo que Deus fez, e Jetro glorifica e exalta o nome do Senhor. Nessa época o povo midianita era amigo de Israel. Você vai ver que no livro de Juízes, o povo midianita vai ser inimigo de Israel. E Jetro, né, o sogro dele, né, a gente leu que o nome Reuel e Jetro é a mesma pessoa. Leva a mulher de Moisés, os seus 2 filhos, para encontrar com ele. E ele vê Moisés julgando o povo, né? E ele fala aquele fardo, que Moisés não ia aguentar aquele fardo, porque ele ficava sozinho resolvendo todas as questões. E Jetro dá um conselho sábio para Moisés, para fazer capitão de 1.000, de 500, de 100, de 50, de 10, que ajudasse ele a levar as cargas, né? Que as questões que eles não conseguissem resolver, levassem até Moisés, mas as questões simples que eles mesmos resolvessem, né? É interessante como é que Deus usa um homem, né, midianita de outro povo, para dar um conselho sábio a Moisés, porque Moisés, eu creio, né, eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças, era muita gente, fora o populacho, né, que saiu no meio deles. Então, vamos dizer, alguns dizem de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas, é muita gente, né, para um homem ficar sozinho, carregando aquele fardo. Então, Jetro dá um conselho para ele, para que ele pudesse fazer isso e tirar, assim, aliviar as cargas dos seus ombros. E eles estavam acampados de frente do Horebe, o monte de Deus. Você está vendo que o Horebe é em Midian, é na Arábia Saudita. Esse monte que as pessoas vão no Egito, ele é falso. Ele é um monte criado por Constantino, né? O monte verdadeiro fica em Midian. Midian é na Arábia Saudita. Eu botei aí, eu vou colocar aí a foto do monte verdadeiro. Ninguém vai lá porque a Arábia Saudita não permite esse tipo de turismo, né? Eles são muçulmanos, então eles não querem, como se diz, comprovar a existência da Bíblia de Israel, né, como verdadeira. Então não permite. Então criaram aquele monte no Egito para enganar as pessoas e para tirar dinheiro dos turistas, né? Ali não tem nada, não foi ali que Moisés subiu. E o nome do monte também não é Sinai. Sinai é uma península de montanhas. O nome do monte de Deus é o Horebe, fica em Midian, onde hoje é a Arábia Saudita. E depois de Jetro aconselhar Moisés com sabedoria sobre todas as coisas que ele deveria fazer, procurar homens sábios, capazes, né? E ouvir tudo aquilo que Moisés falou, né, diante do monte de Deus, Jetro vai para sua casa, né? E Moisés prossegue o seu caminho. Agora, Deus chama Moisés para subir o monte, né? E fala: você viu aquilo que eu fiz aos egípcios e ao povo, para libertar esse povo da servidão, como ele prometeu a Abraão, lá em Gênesis 15, que ele libertaria o povo, os descendentes de Abraão, da servidão, da escravidão do Egito. Então ele chama Moisés, no mesmo monte que ele apareceu para Moisés na sarça. Moisés agora sobe o monte Horebe, né, na península do Sinai, né, para poder Deus falar com ele. Deus fala com ele: assim falarás aos filhos de Israel. É interessante que Deus manifestou ali Jesus Cristo, se você não sabe, né? É ele quem vai escrever as tábuas dos 10 mandamentos, leia Êxodo 31, 18, tábuas escritas pelo dedos de Deus, né? No Evangelho de João, Jesus diz que Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E toda vez que Deus manifestava alguém no Antigo Testamento e a pessoa não morria, né, ou conversava face a face, é Jesus. É o próprio Filho de Deus caminhando com aquele povo, dando as suas leis, querendo transformar aquele povo numa nação sacerdotal e santa, assim como o Espírito Santo nos transforma hoje. E o intuito de Deus é fazer da igreja um povo santo, separado, escolhido, uma nação sacerdotal, para arrancar pessoas das trevas para a luz, para o servir. E durante a nossa peregrinação, nós temos que servir ao Senhor de todo o nosso coração. Ele nos dá poder sobre serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e falou que nada nos causará dano. Estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos.
Em Êxodo 19:5 ele fala: se atentamente ouvirdes as minhas vozes e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus separou aquele povo, escolheu aquele povo para que levasse a palavra dele a todas as nações, para que fosse uma nação sacerdotal e santa. Mas tem um se atentamente ouvirdes, e o ouvir aí é praticar, obedecer, é ser fiel. É interessante, leia 1 Pedro 2,9, que o nosso chamado é o mesmo. Fala assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O nosso papel é servir. O nosso papel é levar a lei viva de Deus, o Espírito Santo, a todas as pessoas a salvação. Aquilo que você recebeu de graça, você tem que dar de graça. E Deus quer fazer de você também povo santo, sacerdócio real. Olha em Êxodo 19:5, o chamado do povo de Israel, ser propriedade dele, e nós somos propriedade de Jesus. Leia 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 em diante. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo e nós fomos comprados por preço. Temos que glorificar Deus do nosso corpo, porque o nosso corpo pertence ao Senhor, somos propriedade dele, somos sacerdotes do Deus Altíssimo, nação santa. Olha só que maravilha. Então você tem que trabalhar para o Senhor, você tem que ser uma bênção nessa terra, você tem que renovar a sua mente. Os filhos de Israel acampados ali diante do Monte Horebe, Deus fala para Moisés, fala com eles: se atentamente ouvides a minha voz. E hoje, se você está ouvindo a voz de Jesus, a melhor coisa é você ajoelhar, falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero te servir, eu quero ser também uma bênção, quero ser seu povo. Deus não vai entrar na sua vida sem ser convidado, abre as portas do seu coração. Confesse e abandone os seus pecados e ele vai entrar na sua vida e vai fazer de você uma bênção durante a sua peregrinação aqui nessa terra. Moisés anunciou aos anciãos de Israel, e Deus falou: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo tema, né, e veja que eu tenho um negócio com você, com Moisés, né? Os anciãos de Israel então reuniram junto com o povo. E ele diz que ao terceiro dia ele ia manifestar sobre o monte. Você já pensou? Eu fico imaginando essa visão, uma nuvem escura e Deus manifestando em cima do Monte Horebe. E ali agora ele vai dar a tábua, os mandamentos dele para o povo de Israel. E muitos falam que esses mandamentos acabaram, porque Jesus falou, deixou 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que você não sabe é que esses 2 mandamentos se referem aos 10. Os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus e os outros 6 ao seu próximo. E se você não sabe, alguém contou a quantidade de mandamento que tem na Bíblia. Esses 10 mandamentos vão virar 613 mandamentos, né? Interessante, você soma 6 com 3, 9 com 1, 10. Olha só, a Bíblia não tem nada à toa. Então, se eu quero cumprir a lei de Deus, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Primeiro, amar ele acima de todas as coisas. E quem ama Deus não vai usar o nome dele em vão. Quem ama Deus não vai adorar ídolo. Quem ama Deus, vai honrar a Deus em todas as coisas. Quem ama o próximo não vai adulterar, não vai dizer falso testemunho. Você está vendo aí que os 2 mandamentos que Jesus diz para a gente, né, que ele deixou, se referem aos 10, a obediência aos 10. Deus falou que ia manifestar para eles ao terceiro dia. Moisés vai lavar o povo. E Deus fala para ninguém tocar no monte, né? Para não morrer, e ao terceiro dia ele ia manifestar aquele povo. Moisés consagrou o povo, e ao terceiro dia houve trovões, relâmpagos. Olha só, grande clangor de trombeta, que todo o povo que estava no monte tremeu de medo.
E falaram, fala você com ele, Moisés, e não a gente, porque nós temos medo. O monte inteiro fumegava, e o grande clangor de trombeta só aumentava, e o monte inteiro tremia. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Nossa, eu fico imaginando aquela cena, aquele barulho, o monte tremendo, a nuvem, e o povo lá, vamos dizer, 1,5 milhão de pessoas vendo aquilo, naquele monte, acontecendo aquele momento, aquele evento, Deus manifestando em cima do Monte Sinai. E Deus adverte a Moisés para que o povo não ultrapasse o monte para ver o Senhor, para que não morra, né? Que não toque no monte, mas que fique nos limites ali. Se você não sabe, os rabinos judeus dizem, isso aí é o primeiro Pentecoste. Deus está dando os mandamentos e capacitando esse povo para ser uma nação santa, para implantar a lei dele, né, nos 4 cantos da terra. Deus fala para Moisés, vai e desce, depois subirá você, Arão e os sacerdotes, para com você, para cima do monte. Fala para o povo não subir, para que eu não os fira. Agora Deus vai falar as palavras, os 10 mandamentos a Moisés. E ele vai começar a enumerar os mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Olha só, ele começa a dar os mandamentos, e você sabe os 10 mandamentos ali, né, que se referem a Deus e se referem ao próximo. Para não adorar nem dar culto a imagem nenhuma. E as pessoas acham que imagem é só imagem de santo, de ídolo, de qualquer coisa. Mas a gente pode cultuar o dinheiro, pode cultuar um carro, um filho, pode cultuar um marido, uma esposa, ter um ídolo que fala, que anda, pastores que são idolatrados, igrejas que são idolatradas. Temos que tomar muito cuidado, porque o diabo nem sempre vai colocar diante de você um ídolo de pau e de pedra, e Deus está falando, não adorará nem dará culto a nenhum ídolo. Se você ler Mateus, capítulo 10, verso 37 e 38, Jesus falou, aquele que não largar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, filho, não é digno de mim. Que não toma sua cruz e vem após mim, também não é digno de mim. Ele fala que a maldição, para esses que adoram ídolos, né, vai até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia vai até a 1000 gerações daquele que ama o Senhor. E se nós sabemos, né, que na nova aliança, né, Gálatas 3,13 diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós estamos livres da maldição. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, toda a maldição foi levada ali no madeiro, juntamente com a morte dele. Ele te libertou de toda e qualquer maldição. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele tem um pastor piadista, gospel, que conta piada com o nome de Jesus, pois eu quero te dar um conselho. Né? Primeiro, não veja esses vídeos, não repasse esse vídeo, não ria disso, porque o nome de Jesus é um nome santo, não é um nome para piada. Né? Exclua esse pastor da sua vida, da sua rede social, e não veja um pastor, um palhaço travestido de pastor, usando o nome de Jesus para enganar as pessoas. O nome de Jesus é santo. Olha aí, ó. Não usará o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Fala a questão do sábado, e mais para frente eu vou explicar o sábado. Se você quiser adiantar, leia Hebreus 4:9. O sábado se refere a uma era messiânica de 1000 anos. E Deus está tentando condicionar esse povo a deixar de ser escravo, a ser um povo santo, a ser um povo obediente, separado a ele, né? Um povo que crê, né, nas promessas dele. Ou seja, ele prometeu que colocaria esse povo diante de uma terra que mana leite e mel. E Jesus nos prometeu que vai nos tirar daqui e vai nos colocar também na Jerusalém Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Vai implantar o Shabat, o sábado, 1000 anos de paz. E eu aguardo esse dia, a volta do meu Senhor. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Agora ele fala, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Você conhece os mandamentos, né? Não cobiçará nada, coisa nenhuma do teu próximo. Eles colocam Moisés como mediador entre eles e Deus. E hoje nós temos um mediador, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o mediador de uma nova aliança, ele é o nosso advogado, ele é o nosso redentor. Então, entre Deus e você, nós temos Jesus.
aquele que nos declara justificado. Leia Romanos 5, fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, o nosso mediador, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Agora ele fala: não fareis para ti Deus de prata, de pedra, de barro, de coisa nenhuma. Ele fala: se quiser me adorar, vocês farão um altar de pedra, né? E não poderão ter escada para que a sua nudez não apareça. Deus, ele é um Deus santo, santo é o nome dele, e ele fala: não haja em ti imagem nenhuma, de escultura, de coisa nenhuma, de ouro, de prata, de pedra, de coisa nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que você deve largar todos os ídolos. E ídolo, o pior deles chama mamon, o dinheiro, a idolatria ao dinheiro. O outro ídolo que você às vezes adora sem saber é você mesmo. O meu eu posso, um campeão vencedor. Abra mão de tudo por causa do Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai te colocar numa Jerusalém celestial. A Bíblia, ela tem início, tem meio e tem fim, e lá no fim já está determinado a nossa vitória. Que Deus te abençoe e te guarde, que você persevere em aprender a palavra, em obedecer a palavra, em nome de Jesus.